Poderíamos ver várias outras coisas sobre a questão do dízimo, mas eu não vou entrar em tudo isso agora. Poderemos mostrar no Novo Testamento que Jesus cumpriu a lei do Antigo Testamento, que Ele deu a nova aliança, que a cobrança dos dízimos não é coisa da nova aliança. Mas eu quero, no momento, frisar mais um fato. Hoje em dia, nos púlpitos de muitas igrejas, em muitos canais de televisão, tem vários ladrões que estão abusando das pessoas que querem servir a Deus. Primeiro, ladrões porque eles estão exigindo algo que não pertence a eles. Hebreus capítulo 7 faz uma observação muito interessante sobre a questão do dízimo. Porque em muitas dessas igrejas estão cobrando dízimo, exigindo, falando para a pessoa que se não for fiel no dízimo, que está pecando contra Deus. E assim aproveitando para receber esse dinheiro para a própria igreja, às vezes para os próprios pastores. Mas olha o que diz Hebreus 7, versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. Ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Ele deixou o dízimo aqui exatamente no lugar certo. Da mesma forma que ensinam livros como Números e Deuteronômio, ele mostrou aqui, o dízimo fazia parte da lei do Antigo Testamento. E quando alguém hoje cobra e exige o dízimo dos fiéis, está tomando o que não pertence a ele. Está usando a palavra de Deus para tomar o que não pertence a ele. Mas tem um outro sentido, em que esses falsos mestres são ladrões. E algo muito pior do que só tomar 10% do seu dinheiro. São ladrões porque eles estão ativamente incentivando as pessoas a tirar os olhos do alvo celestial para olhar para as coisas desta vida. Seu vizinho tem um carro, você merece um carro melhor, talvez um carro zero. O vizinho já tem carro zero, se você é filho de Deus, você não merece um carro zero importado, e assim em diante. Pedindo para as pessoas olhar para a prosperidade, apresentando na frente da igreja constantemente exemplos de pessoas supostamente prósperas nesta vida, para incentivar a pessoa a desejar a mesma prosperidade, fazer os mesmos sacrifícios, dar o mesmo dinheiro para a igreja, para ganhar estas coisas. Motivos egoístas e motivos materialistas. São ladrões, porque estão tirando do homem, roubando do homem a coisa mais preciosa que Deus oferece para nós, a vida eterna na presença dele. Colossenses capítulo 3 mostra o problema desses falsos mestres e essa doutrina que pregam. Colossenses 3, começando no versículo 1, Paulo disse: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Depois ele diz no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Avareza. Aquele desejo de adquirir mais e mais coisas, a cobiça do que os outros têm, exatamente o que estão incentivando nos púlpitos de muitas igrejas hoje. E olha a linguagem que ele usa. A avareza é idolatria. Muitas pessoas ainda lembram de um episódio, alguns anos atrás, um escândalo que foi feito na televisão, onde um pastor de uma determinada denominação queria enfatizar a questão de discordar da prática católica em relação a Maria. Pegou uma imagem de Maria e chutou essa imagem na frente das câmeras. Saiu pelo país, talvez pelo mundo inteiro. Mas você já pensou na ironia disso? Ele estava acusando os católicos de ser idólatras. Mas o que a denominação dele prega? Não incentiva a avareza. E Deus diz que a avareza é idolatria.
E não somente aquela denominação, estou usando só um exemplo, mas vários outros que ensinam a mesma coisa, a mesma doutrina da teologia da prosperidade, incentivando as pessoas a olhar para as coisas desta vida e esquecendo do que é realmente importante em nossas vidas. Nós precisamos lembrar das palavras de Jesus Cristo. Jesus, em Mateus capítulo 6, apresentou para todos nós um desafio fundamental em nossa vida de serviço a Deus. Mateus capítulo 6, no versículo 21, ele disse: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pensando nessas palavras de Jesus, imagine comigo, mesmo se um desses pregadores da teologia da prosperidade tivesse poder, tivesse condições de entregar tudo que ele promete. E já ouvi tantas promessas absurdas saindo da boca desses pregadores, mas mesmo se tivessem condições de entregar 100% do que oferecem, felicidade nesta vida, prosperidade nesta vida, saúde nesta vida, ainda estariam roubando e tirando os nossos olhos do alvo que Jesus deu para nós. Ele falou: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E ao invés de falar de buscar a prosperidade, Jesus disse, começando no versículo 31 de Mateus capítulo 6, portanto não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios, aqueles que não servem a Deus, procuram estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não toda a prosperidade que o homem pode desejar, mas o que precisa. Nisso ele falou que nós podemos confiar no Senhor. Não usando o reino para alcançar coisas, mas buscando em primeiro lugar o reino e deixando o resto nas mãos de Deus. Hoje em dia, tem muitas pessoas pregando a doutrina, a teologia da prosperidade, oferecendo para você bênçãos, riquezas, prosperidade e saúde nesta vida, e roubando de você a vida eterna. Não seja vítima desses falsos mestres. Não seja vítima do engano destes homens. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus.